E aí, pessoas do bem, professor Beethoven, professor do Mundo Filosofia, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um desses temas que incomodam a nossa vida na hora da prova, e a pergunta-chave de hoje é: o que é ciência? Roda esta vinheta linda que eu vou dançar aqui agora. Saber diferenciar o que é ciência e o que não é ciência é um dos temas mais importantes na hora da prova do Enem. Então, fica ligado que eu quero te ajudar a responder essa perguntinha. Essa palavra ciência é uma palavra muito importante, não só na filosofia, mas em todas as áreas do conhecimento. Saber dizer se algo é científico ou não é algo bem importante, até mesmo depois lá na tua vida acadêmica, lá dentro da universidade, onde você vai ser super feliz. O tema sobre o conhecimento científico, ele está numa área que dentro da filosofia a gente chama de epistemologia. Ô, palavra difícil, meu Deus! Mas, traduzindo para aquelas palavrinhas mais tranquilas, é teoria do conhecimento. É a área da filosofia que estuda a origem das ideias. Como que uma pessoa ela consegue absorver, adquirir, mas principalmente como que uma pessoa consegue transmitir conhecimento. Pensa comigo agora, se tu lá na tua vidinha de estudante, tu não tinha aquele professor que era muito inteligente, mas quando ele abria a boca, ninguém entendia nada que o cara falava. Alguém aumentou ou diminuiu? Aumentou as taxas no esforço de coletar mais fundos para o governo federal. Funcionou? Alguém sabe? Alguém sabe as consequências? Pois é, essa é uma das características da teoria do conhecimento. Porque não basta a capacidade de absorver informação. Isso a gente consegue através do conhecimento intuitivo. Agora, o que está em jogo é como que a gente consegue transmitir o conhecimento, como que a gente consegue colocar uma ideia, organizar ela. E para isso, meu amor, é muito importante o papel da linguagem. Mas aí fica uma pergunta, aí fica um questionamento. Como é que eu vou estabelecer um critério para dizer se algo é verdadeiro ou não? Qual é o critério que eu vou utilizar para dizer que algo é ciência ou não? Para responder a esses questionamentos, queridão, é muito importante olharmos para a história da filosofia, olharmos para os principais autores e reconhecermos quais os tipos de conhecimento que existem na história. A gente vai encontrar de tudo. Vai ter conhecimento que vai vir desde o período do mito até o período da ciência. E aí eu vou te fazer a seguinte pergunta: será que todos podem ser chamados de conhecimento científico? O primeiro tipo de conhecimento que pode aparecer na tua prova, seja com uma charge ou até mesmo a letra de uma música, ou quem sabe uma imagem, é o chamado conhecimento mitológico. A mitologia, ela é considerada, sim, um tipo de conhecimento, porque ela é uma narrativa, ela é uma história, que ela era contada de uma geração para outra para poder explicar a origem de alguma coisa. Qual foi o mito que automaticamente veio na tua cabeça? Quem falar a palavra Percy Jackson vai levar uma bifa! Por mais que a mitologia seja considerada um tipo de conhecimento, e ela é sim uma narrativa, ela é muito mais um traço da cultura grega do que propriamente um tipo de conhecimento formal. A dica é: mito vem antes da filosofia. Mito não é ciência. Então, mito não pode ser considerada como um conhecimento científico, criterioso, com metodologia definida. Então, mito é história, mito é narrativa. Uma outra grande pegadinha que pode aparecer aqui é a religião. Professor, em outras aulas do Mundo Filosofia, o senhor falou que religião e filosofia não se conversam muito bem.
Pois então, queridão, agora eu quero te explicar essa relação entre religião e filosofia, para que isso fique muito claro na tua cabecinha. O conhecimento religioso, ele está alicerçado na fé, na crença, na subjetividade. Alguns até dizem que a religião ela nasce de uma necessidade humana, que a religião ela não nasce como um conhecimento científico e ela não é ciência, porque ela não tem os mesmos critérios do conhecimento científico. Porém, queridão, queridona, eu sim posso dizer com todas as palavras que o conhecimento religioso é uma forma de saber, é uma forma de explicar o mundo e é um tipo de conhecimento. Agora, quem ama o Mundo Artes, quem assiste todas as aulas do Mundo Artes, vai ficar um pouco indignado comigo neste momento. Porque arte não é ciência. Mas, professor, eu amo o Mundo Artes, eu acho o Mundo Artes tão maravilhoso e realmente é muito maravilhoso, é muito legal. A questão da arte, da interpretação, das emoções, dos afetos, o que inspira um criador, o que faz a arte nascer, são elementos da nossa subjetividade. Mas eu não posso dizer, do ponto de vista filosófico, que a ciência se baseia na arte, porque para que algo seja científico, precisa ser demonstrado, precisa ser comprovado, e a arte não dá. A palavrinha senso comum, ela já apareceu nas provas do colégio, nas provas do Enem, ela volta e meia nos incomoda. A dica é, eu posso dizer que senso comum é um tipo de conhecimento? Eu posso sim dizer que senso comum é um tipo de conhecimento, mas ele é um tipo de conhecimento que nasce de uma verdade construída pela maioria. O senso comum, ele é algo acrítico. Não passa pelo crivo da dúvida, não passa pelo crivo da demonstração. São aqueles tipos de conhecimento que nascem da vontade das pessoas, do desejo das pessoas e muitas vezes são constituídos, são formados através dos meios de comunicação. Uma dica bem legal para poder entender o que é senso comum é assistir propagandas, porque ali tu vai encontrar um pouco de tudo, desde a ideia do que é belo, do que não é belo, do que é certo, do que é errado. A ideia do consumo, ela está muito associada ao senso comum. Vai na confiança. Friboi, carne confiável, tem nome. Agora é aquele momento em que eu não vou poder te ajudar muito, ou quem sabe até vou piorar as tuas dúvidas. A pergunta que eu quero te fazer agora é a seguinte: filosofia é ciência ou não é ciência? Para alguns autores, filosofia é ciência. E ela é uma ciência constituída a partir do pensamento. A ideia de que o conhecimento filosófico é a mãe de todas as ciências. A matemática vem da filosofia, a história vem da filosofia, a psicologia vem da filosofia. Então, para uma das vertentes do pensamento filosófico, principalmente aquelas que vêm do racionalismo, filosofia é ciência. Mas existem aqueles que vão dizer não, filosofia é um exercício. A capacidade do homem refletir, pensar, é um exercício da nossa atividade intelectual. E não precisa ganhar esse rótulo de ciência. Até para alguns autores não dá para se ensinar a filosofia. Pode sim, quem sabe, se ensinar a filosofar. E agora, aquela pergunta que vai fazer toda a diferença. O que é ciência? Em primeiríssimo lugar nessa grande parada, ciência é todo conhecimento que tem um objeto de estudo definido. Conhecimento científico sabe o que está sendo estudado, tem método, tem metodologia para ser estudada.
Por isso que conhecimento científico é um conhecimento profundamente objetivo. A história é uma ciência, a própria sociologia é uma ciência, a medicina é uma ciência. Um dos elementos que gera uma certa briguinha na filosofia é dizer que todo conhecimento científico ele precisa ser útil. A ciência ela tem que ter uma certa utilidade para o mundo, para a realidade, para a sociedade. Todo conhecimento científico ele precisa ser aplicado. Ele tem um caráter que a gente chama de caráter prático. O mundo científico ele precisa transformar a natureza, ele precisa transformar o comportamento ou, quem sabe, analisar tudo isso. E algo que eu particularmente acho que pode aparecer na hora da tua prova e que vai fazer toda a diferença para te acertar a questão é o seguinte: todo conhecimento científico ele precisa ser demonstrado. Ele precisa ser levado ao crivo da prova. Por isso que a ciência, muitas vezes, ela é produzida no meio acadêmico. Coisas que eu não posso fazer nem com a arte e nem com a religião. O conhecimento científico, ele tem que ser testado de certa forma, para ver se ele pode ser considerado verdade ou não verdade. Uma outra palavra que pode fazer toda a diferença é a palavra universalidade. Porque o conhecimento científico, ele tem que ter um caráter universal. Esteja você em Porto Alegre, esteja você em Brasília ou quem sabe em Chimbucu do Oeste, você vai poder usar os mesmos critérios, os mesmos elementos, os mesmos procedimentos para que o conhecimento ele aconteça. Então a ciência, ela precisa da universalidade, ela precisa de uma metodologia que pode ser aplicada aonde for. Por isso, ciência é um conhecimento muito importante. Essa é uma das aulas que eu mais adoro e eu espero do fundo do meu coração que essa aula seja muito útil na tua vida, que ela apareça na hora da prova, mas principalmente, queridão, que ela consiga te levar ao topo do Enem. Um super beijo e até a próxima! E aí, já falou do Mundo Filosofia pro teu amigo, pra tua amiga? Pois então agora é a hora que você tem de se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário, porque nós estamos aqui prontinhos e prontinhas para te ajudar a tudo que você precisar. Beijo!